Já imaginou criar uma loja online com o meio de pagamento integrado do Stripe, sem que você precise saber nenhum tipo de código? Pois é isso que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo, e eu vou utilizar o Tray para construir essa aplicação, mas não vou usar o modo solo, porque eu sei que muitos de vocês ainda não têm acesso ao modo solo. Então eu vou usar uma forma padrão aqui do Tray com o MCP. Eu sou o André Rodri e nesse canal eu te ensino a fazer aplicativos, agentes de IA, micro SaaS, tudo com a inteligência artificial sem que você precise saber programação. Então vamos aqui para a tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês como construir essa aplicação usando o Tray. E aqui eu estou na interface do Tray e eu já criei um projeto novo, loja tênis. Essa aplicação vai ser uma loja de tênis e eu vou colocar tênis no catálogo para que as pessoas, ao clicarem, ela será redirecionada para um checkout e esse checkout ele vai estar integrado com o Stripe. Então lá na minha pasta eu criei esse projeto, arrastei para cá e aqui dentro do Tray a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar o MCP do Stripe. Então é só você vir aqui nas configurações, aqui você vai clicar em MCP. Então, como aqui ele já tem esse marketplace para a gente pesquisar e o Stripe ele já faz parte aqui desse marketplace, então é só eu digitar Stripe e aqui apareceu o MCP do Stripe. É só eu vir aqui nesse botão de mais. Essa é a chave secreta do Stripe e aí a gente precisa colocar ela aqui. Eu já tenho um outro vídeo falando da integração do Stripe lá no modo solo. Eu vou deixar aqui no card se você quiser ver também, mas aqui a gente não está utilizando o modo solo. É só a gente vir aqui no site do Stripe. Você precisa ter uma conta, fazer o login nela e aqui na página inicial tem essa parte desenvolvedores. Aqui é só você clicar para expandir e aqui em visão geral você vai ter as suas chaves de API. A chave que você vai usar vai ser a chave secreta, essa segunda aqui. Então é só clicar nela, copiar a chave e aí é só a gente clicar aqui nesse sinal de mais para a gente adicionar. E aqui a gente pode apagar essa parte aqui porque a gente não quer que a nossa chave fique aqui para todo mundo ver. A gente quer que ela vá para o .env, que é um arquivo secreto onde a gente guarda as nossas APIs, as nossas chaves. Então essa parte aqui, depois desse tools igual a all, e aí tem uma aspas e uma vírgula, a gente vai apagar essa vírgula também. A gente vai tirar toda essa parte até aqui nessa primeira chave, a gente apaga e ele vai ficar aqui, ó, tools.all com as aspas, a chave e a vírgula, e aí sim entra essa parte do .env aqui. E aí aqui, tá vendo que tem duas aspas? A gente vai clicar no meio delas e aqui a gente vai colar a nossa chave. E aí a gente colou a nossa chave aqui, é só apertar em confirmar. Depois a gente volta e quando a gente entra aqui, o Stripe ele já está configurado aqui. E a gente pode ver aqui todas as funções que já temos aqui no MCP do Stripe. Beleza, tendo agora o nosso MCP configurado, o próximo passo que a gente vai fazer é encontrar um prompt que imite bem aquele modo solo, porque lá no modo solo ele cria uma documentação muito boa para a gente construir os nossos aplicativos com mais segurança e com menos chance de dar errado o código. E aqui no construtor normal ele não tem isso, a não ser que a gente peça isso. Eu também já tinha criado algumas regras para que ele construa o aplicativo de uma melhor forma. Essas regras eu mostrei nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, mas tirando essa parte das regras, o que a gente pode fazer? Primeiro a gente pode vir no ChatGPT mesmo, e aqui eu tenho esse prompt que eu vou mandar para o ChatGPT para ele me dar um outro prompt com uma documentação melhor para a gente colocar aqui no nosso construtor. Então, quero um prompt em formato de documentação para o Tray AI de uma loja online premium e elegante que vende tênis. Esse código precisa ser componentizado. Esses componentes são para a gente poder organizar melhor o nosso código, para a gente não colocar tudo junto, porque na hora que a gente for editar, a inteligência artificial ela pode destruir alguma parte do nosso código. Então, tendo essa divisão, esses componentes separados, a gente consegue editar uma parte do projeto sem que estrague outra parte. E essas informações sensíveis, como senhas, APIs, colocadas em um arquivo .env. A loja precisa ter um catálogo de 5 tênis, onde ao clicar em um deles no catálogo, será aberto o checkout, que estará integrado ao Stripe. No prompt também precisa estar incluso que o agente deverá utilizar o MCP do Stripe para adicionar os preços e nomes de cada tênis lá no Stripe. Então vamos enviar isso aqui para o ChatGPT. Bom, aqui ele já começou a criar o prompt da documentação. Aqui a página inicial, catálogo, detalhes, integração. Aqui no prompt ele também criou esses dados dos tênis, ele colocou um nome, colocou o preço, também ele mandou uma imagem já aqui pra gente. Então aqui, como vocês podem ver, ele fez uma documentação muito completa, porque eu pedi para ele fazer essa documentação e ele está imitando muito bem o modo solo. Então aqui ele mostra a estrutura que a gente quer. Aqui, ó, header, footer, ó, tem os produtos, tem os botões, então tá bem separado aqui os componentes. E se a gente precisar, por exemplo, editar o catálogo aqui ou editar o header aqui, a gente não vai precisar mexer no footer, por exemplo, ele não vai correr o risco de estragar alguma coisa aqui, porque eles estão em componentes separados. Então agora eu vou pedir
para que o ChatGPT dê uma resumida nesse prompt aqui, para que eu possa colocar aqui no tray, porque eu acho que ele não aceita tudo isso daqui, né? Resuma esse prompt de uma forma que eu possa colar na IDE do tray e ainda assim mantenha bem detalhado. Vamos ver o que ele vai entregar aqui pra gente. Agora, essa estrutura aqui de projeto, ela é muito boa. Essa outra parte aqui que ele fez, ela tá bem mais estruturada. Isso aqui a gente pode pegar também e copiar isso daqui no arquivo leia-me, onde a gente vai incluir aqui na pasta do nosso projeto e aí sim ele vai ter como referência quando a gente arrastar para ele poder também dar uma olhada nisso. Aqui me mandou o prompt resumido, então eu vou pegar esse daqui mesmo. Essa parte aí da estrutura que ele criou toda aqui, que a gente pode pôr num arquivo, para que ele tenha mais referências, é o melhor a se fazer, mas eu quero testar aqui como que ele trabalha só com um prompt menor. Mas depois eu pretendo mostrar para vocês como que a gente pode componentizar de uma forma mais estruturada e mais detalhada para que o agente possa trabalhar da melhor forma possível. Então eu vou colocar aqui esse prompt e aqui cria um projeto completo de uma loja online premium, tênis componentizado com aparência elegante, e aqui ele fala as fontes, a paleta de cores, aqui ele fala das funcionalidades e aqui ele diz para integrar o Stripe usando o MCP, e aqui no final ele fala gere um código funcional, componentizado e minimalista com endpoints prontos e instruções claras para executar localmente, visual premium, seguro e pronto para produção. Então vamos enviar isso daqui para o construtor aqui do tray e ver o que ele pode oferecer para a gente. Vou criar um projeto de loja online premium de tênis com integração Stripe. E aqui ele colocou a lista de tarefas, então ele vai configurar a estrutura do projeto em React e aqui criar os arquivos .env, configurar servidor, integrar o MCP e aqui ele já começou essa construção. Com o modo solo, isso daqui seria muito mais simples de fazer porque ele já cria toda essa documentação, mas muita gente ainda não tem o modo solo. E a gente pode muito bem fazer essa estrutura toda manualmente. O que o modo solo faz é facilitar muito para a gente na construção e integração de tudo isso. E em breve eles devem liberar esse modo solo para todo mundo, porque isso aí é um teste ainda. Mas eu acredito que eles não devem demorar a liberar para todo mundo para a gente poder usar de fato o modo solo e não precisar fazer todo esse outro processo aqui manualmente. Ele está configurando agora o servidor com endpoints do Stripe. Ele está criando as rotas. Aqui do lado você pode ver que ele já começou a construção. Isso aqui deve demorar um pouco, então eu vou dar uma acelerada. E quando ele tiver avançado aqui, aí eu volto com vocês, ok? Então como vocês podem ver aqui do lado, ele está dividindo esses componentes. Então aqui tem o footer. Então aqui está o código do footer, aqui o header também, ele está com o código separado, aqui a parte dos cards dos produtos também, então ele está fazendo separado, porque se a gente tiver algum problema aqui no footer, é só a gente pedir para ele modificar aqui mesmo, e ele não vai interferir nesses outros aqui, é só mencionar: eu quero que você altere tal coisa aqui no footer. Ele vai vir aqui diretamente e ele vai ter essa organização de saber aonde estão os componentes e não vai ficar aquela bagunça de código onde ele vai se perder e aí a gente também vai se perder junto com a inteligência artificial. Dessa forma é o melhor jeito de fazer, bem organizado, bem estruturado. E aqui ele ainda está na tarefa 3 de 7. Eu vou cortar aqui mais um pouco e em breve eu volto para mostrar como que ficou a nossa loja finalmente. Então aqui ele abriu pra gente aqui no localhost e isso daqui não tá muito bonito, né? Vamos ver, clicando aqui ainda não tá funcionando. Então provavelmente ele ainda está trabalhando, porque ele vai implementar o design em Premium com a tipografia, então ele ainda não fez isso. No modo solo ele resolve todos os problemas e ele não fica perguntando nada pra gente, ele simplesmente vai aceitando tudo automaticamente. Aqui a gente precisa fazer manualmente, ele mostra o que vai fazer e aí algumas coisas precisamos dar continue ou run para que ele continue fazendo. Já no modo solo ele é mais independente, então o modo solo ele realmente é muito melhor, muito superior ao modo comum aqui, mas enquanto a gente não tem, então precisamos fazer dessa forma aqui. Aqui eu estou com o construtor com MCP, para que ele utilize os MCPs. Bom, então aqui ele entregou essa estrutura. Agora eu vou perguntar para ele por que essa coleção de produtos ela não está aparecendo o catálogo para a gente poder clicar e fazer o nosso checkout. Então vamos falar com ele, porque esse modo normal dele eu não acho tão interessante quanto o modo solo, que lá dificilmente ele erra. E aqui ele tem esses probleminhas, mas é bom que isso aconteça, aí a gente já vai aprendendo a resolver isso aqui juntos. O design está horrível. Preciso que você integre o Stripe e crie o catálogo
de produtos e preços utilizando o MCP do Stripe. Bom, vamos enviar isso aqui para ele e ver se ele vai resolver a questão do design e a questão também da integração com o Stripe. Então aqui ele criou uma nova lista de tarefas, analisar o design atual e identificar problemas, redesenhar completamente a interface, e eu espero que sim, porque isso daqui tá realmente muito feio. Integrar o MCP para criar produtos, criar sistema de preços e catálogo usando o MCP do Stripe, implementar checkout, testar toda a integração e validar o funcionamento. Então vamos deixar ele trabalhar aqui, e aí quando ele finalizar essas mudanças, eu volto aqui com vocês para ver se realmente ele consertou, porque isso daqui realmente tá péssimo, Trey. O que é isso? Vamos melhorar isso aí. Voltei aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Ele começou a criar os produtos lá no Stripe usando o MCP. Então se a gente vier aqui no Stripe, a gente pode ver que aqui em catálogo de produtos ele já criou esses produtos, e aí ele foi me avisando aqui, eu fui dando continue para que ele pudesse criar. Aqui também ele criou os preços. Vamos atualizar aqui a página para ver se ele colocou algum preço aqui. Bom, aqui como a gente pode ver, ele também atualizou os preços de cada tênis. A única coisa que ele ainda não fez foi arrumar esse design, que ainda eu acho muito abaixo do esperado, mas também somente com um prompt não tem como ele criar um design tão bom assim, principalmente fora do modo solo, mas existem formas da gente contornar isso, que tem um site muito bom, onde podemos pegar códigos de alguns elementos e colocar aqui para que ele integre e aí deixar uma aparência mais bonita e longe dessa padrão feia que a inteligência artificial costuma construir quando a gente só coloca um prompt e não mostra referências para ele. Bom, ele terminou aqui, e quando eu venho aqui, por exemplo, em compra rápida, ele abre esses detalhes do produto, e tem um botão aqui de comprar, só que quando eu clico, ele diz que o Stripe não está configurado. Então, vamos ali no ponto .env e ver o que aconteceu aqui. E aqui ele pede a chave secreta, a chave pública. Então, eu preciso colocar essas três chaves aqui. Então, vamos lá de novo no Stripe. E aí a gente vem aqui na parte de desenvolvedores de novo. Então, a chave secreta, vamos copiar ela. Vamos ver se isso daqui vai resolver o problema. Eu vou colocar ela aqui. Agora eu pego a chave pública, volto lá, vou colocar ela aqui também. Bom, galera, ele finalmente finalizou aqui a integração com o Stripe. A parte do design, ela não ficou boa. Quando a gente coloca assim no desktop, ele fica estranho. Quando a gente coloca para celular, ele até fica um pouco melhor. Não apareceu algumas imagens, mas aí aqui ele colocou alguns botões, falar conosco, atualizar catálogo. Aqui ele colocou as imagens, entrega rápida, satisfação total. Então aqui ele fez alguma coisa, mas ainda assim dá pra gente melhorar muito esse design aqui. E em um próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, para que a gente não precise apenas pedir ou colocar uma imagem, porque o Try pelo menos não vai bem com essa parte do visual. Então a gente precisa fazer de outras formas aqui, para que a gente consiga ter um design bem bonito, bem premium. Mas aqui vamos testar a integração. Então a gente vem aqui, compra rápida. Então, vindo aqui na parte de compras, a gente tem aqui as características, material premium de alta qualidade, aqui temos o preço, e aqui se a gente clicar em comprar agora, vamos ver se finalmente está funcionando. A gente clica, ele está processando, então ele chega aqui e ele vem para essa parte aqui do Stripe, então ele mostra aqui o preço, aqui a gente coloca o nome, as informações do cartão. Se você olhar aqui embaixo, já dá para ver que é o checkout do próprio Stripe, que já está aqui funcionando. É só a gente colocar as informações e o checkout ele já vai estar integrado totalmente com o Stripe. Então, se você gostou desse conteúdo, tivemos alguns probleminhas ali para configurar, porque o Tray, ele por algum motivo fora do modo solo, parece que ele é um pouco mais limitado, parece que o poder dele foi colocado todo no modo solo. Então, isso pode ser uma jogada da empresa para que as pessoas assinem o plano Pro, para que tenham acesso depois ao modo solo. O problema não é muito nem o preço do Tray. O problema maior é que o modo solo ainda não foi liberado para todo mundo. Senão todo mundo escolheria usar o Tray por causa do modo solo, que na minha opinião é muito bom. E eu acho que muitos dos problemas de configuração, eu acredito que seja por isso, por não estar utilizando o modo solo. Mas se a gente fizer essa componentização, a gente consegue colocar o código separadinho de uma forma que fique mais organizado para a inteligência artificial se encontrar ali no meio, e a gente também. E eu acredito que se eu não tivesse feito essa divisão ali no código,
seria muito mais difícil, muito mais demorado dele encontrar a solução para fazer a integração, e no fim ele só tinha esquecido de colocar algumas partes do código ali no ponto .env, e aí eu mesmo fui lá, olhei, coloquei manualmente, falei para ele para que ele mantivesse aquela API daquela forma, e aí todo o resto ele conseguiu resolver depois, e encontrando tudo com mais facilidade por causa da componentização. Então se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer vídeos para mostrar também a parte do design, que a inteligência artificial deixa muito a desejar, faz umas coisas um pouco feias, e eu vou mostrar as melhores formas para a gente poder fazer aplicativos também bonitos e não apenas funcionais. Então eu vou deixar essas duas recomendações de vídeos para vocês poderem continuar assistindo o canal, e muito obrigado por acompanhar, espero vocês no próximo vídeo.